a mesa número 3, mesa que se dará em torno do tema central, o desenvolvimento do Parque Industrial de Dispositivos Médicos no Brasil. Bem, para integrar, então, esta última mesa deste dia de trabalhos, eu gostaria de convidar o senhor Eduardo de Oliveira, por favor. Ele é professor do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES, da UEPB. Gostaria de convidar também, senhoras e senhores, para que participe deste painel a senhora Fotini Toscas. Ela é pesquisadora científica do Centro de Tecnologias de Saúde para o SUS, São Paulo. Ela está com a gente de maneira virtual. Seja muitíssimo bem-vinda também no nosso evento. Gostaria de convidar para que tome também seu lugar no palco, por favor, o senador Humberto Costa. Por gentileza, senhor senador, queira também tomar o seu assento. Convidamos igualmente o senhor Ronaldo Luiz Pires, diretor de Assuntos Governamentais da Johnson & Johnson. Por gentileza, seja muitíssimo bem-vindo. E convidamos também o senhor Alexandre Guimarães, presidente e CEO da Labtest Diagnóstica S.A. e professor da Fundação Dom Cabral em Gestão Estratégica e Supply Chain. Senhores, sejam bem-vindos. Eu gostaria de convidar também para moderar esta discussão. Por favor, venha ao palco o senhor Sérgio Rocha. Sérgio Rocha, diretor do Conselho de Administração da ABIS. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Seja bom o discurso, seja bom o debate. Senhor moderador, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui numa mesa tão importante como essa, num momento também muito importante para nós da ABIS. Então, muito obrigado a todos que estão aqui para esse debate. A intenção minha é deixar que vocês exponham um pouquinho o pensamento sobre o nosso assunto e também quero engatar uma pergunta junto para que a gente seja mais, digamos, dinâmico e que as pessoas possam aproveitar o conhecimento todo que os senhores têm. Para mim, realmente é uma satisfação estar aqui nessa mesa. Eu acho que a encruzilhada que hoje a gente está vivendo em relação à saúde e em relação à indústria da saúde do nosso país, esse evento de hoje da ABIS traz a oportunidade para que possamos discutir um pouco mais, mesmo num curto espaço de tempo, um pouquinho mais profundamente. Nós temos online a doutora Fotini, que está conosco aqui. Eu não sei se ela tem alguma apresentação, porque o pessoal está me perguntando, doutora. Então, se a senhora tiver, por favor. Eu até gostaria de começar pela senhora, já que a senhora está em online. Então, se a senhora tiver alguma apresentação, quiser passar por aí, ou passar para o pessoal aqui da técnica para que faça, fica à vontade. Muito obrigado para a senhora estar aqui conosco também. Olá, bom dia, obrigada pelo convite, parabéns à Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. A programação está excelente. E eu trouxe uma apresentação aqui, aí ouvindo os colegas, né, eu acho que eu trouxe alguns dados para a gente poder provocar um debate em relação, basicamente, aos processos de avaliação, incorporação e atualização desses dispositivos no âmbito do SUS. E também acho que o Carlos Gouveia falou anteriormente sobre os processos mesmo de compra, reembolsos dessas tecnologias. Então, está passando aí para vocês veem a minha apresentação? Então, acho que em 3 grandes momentos, falar inicialmente como que hoje a gente encontra dados sobre o financiamento ou reembolso de dispositivos médicos. A gente vai ver que a gente discutiu até na primeira mesa sobre a pluralidade, a variedade que nós temos, né? Em relação aos dispositivos, temos muitos tipos de dispositivos, e dentro do Ministério da Saúde ele vai acontecer levando-se basicamente em consideração o grupo de natureza de despesas, onde a gente vai ter ali aqueles equipamentos que são financiados como elementos de capital, aqueles que são de custeio, e isso, de uma maneira assim, pulveriza, né, e é até mais difícil você, às vezes, conseguir consolidar esses dados, porque eles ficam meio que fragmentados. No segundo momento, vamos falar um pouquinho sobre como anda, né, quais são as perspectivas, e quais são os pontos de melhorias, oportunidades para os processos de avaliação e incorporação desses dispositivos no SUS, e, por fim, rapidamente, aí,
a necessidade aí de discutir bases de dados que gerem valor, que gerem dados que qualifiquem tanto a questão de financiamento, de reembolso, do preço adequado, e também dados que suportem aí os processos de avaliação e incorporação dessas tecnologias. Então, dentro do Fundo Nacional de Saúde, né, nós temos lá alguns dados sobre o financiamento, né, então esses equipamentos que estão constantes na relação nacional de equipamentos e materiais financiados pelo SUS, né, RENEM, nós temos ali alguns dados no painel do fundo, dizendo aí qual é o valor que a gente tem ali de movimentação no mercado em relação a essa disponibilidade, né, desses recursos através de instrumentos jurídicos, onde as instituições vão fazer a compra. Então, Carlos Gouveia comentou que, majoritariamente, dentro do Ministério da Saúde, essas compras, de maneira diferente de medicamentos, acontecem de uma forma pulverizada aí dos recursos e descentralizada, onde cada instituição ela vai especificar as suas necessidades, vai receber os orçamentos, vai captar, né, esses recursos para receber o orçamento e fazer o processo licitatório, fazer a aquisição, a instalação. Se a gente detalhar um pouquinho aí a questão do que tem hoje na RENEM, ou de que forma que esses equipamentos estão sendo financiados, a gente viu aí, a gente trouxe aqui dois dados, uns dados sobre quais são os equipamentos que têm o maior custo para o sistema. Então, assim, quem são esses elementos, né, esses equipamentos que têm um alto poder para poder fazer aquisição. São equipamentos de grande complexidade, então, além de ter um valor muito significativo para o sistema, aí a gente está vendo os aceleradores, a ressonância magnética, o PET-CT, né, de uma cifra bem considerável de valor de investimento, eles também têm um nível de complexidade muito grande. Eles têm um nível de complexidade para instalação, de infraestrutura, de recursos humanos, e aí a gente também trouxe aqui alguns dados sobre quais são aqueles equipamentos que são mais solicitados. Aí a gente vai ver aí que a gente tem, dentro desse sistema de financiamento, os equipamentos mais solicitados são basicamente mobiliários, cadeira, ar-condicionado, equipamentos de informática. E aí a nossa discussão aí, o nosso ponto aí de reflexão é assim, pensamos estratégias conforme a densidade tecnológica, né? É possível a gente financiar tudo da mesma maneira, considerando que tem aí portes, densidades e complexidades totalmente diferentes. E aí, pensando nesse gap aí, desses três equipamentos, né, a gente trouxe dois dados. A gente trouxe dois dados. O primeiro dado é sobre o acelerador, né, que é aquele equipamento que é o equipamento de maior custo de aquisição para o sistema, né? Ele teve um projeto há 10 anos, né, que ele está em execução, que é o projeto do Plano de Expansão da Radioterapia. Esse plano aí, ele fez uma modalidade diferente, né, então ele fez uma compra centralizada do Ministério da Saúde, trouxe um apoio de compensação tecnológica, e fez também umas modalidades inovadoras, onde ele associa não só o equipamento, mas também a obra, a infraestrutura física, e pensa também em recursos humanos. Inicialmente, esse projeto, ele teve uma economicidade, né, pelo poder de barganha ali na centralização de 60%. E aí a gente tem muitas experiências, né, pensando nesses 10 anos pós o plano de expansão de radioterapia no SUS, e um deles aí a gente foi verificar, né, os valores praticados em relação às flutuações cambiais. Então, a gente tem aí, nesse gráfico aqui, né, desse estudo, os valores que foram praticados no PSUS ao longo do tempo, e aí considerando que teve mesmo variação de câmbio, e aí em cima a gente tem os valores que são aqueles financiados pelo Fundo Nacional de Saúde, através da RENEM, do seu sistema de gerenciamento, que é o CIGEM, e aí a gente consegue ponderar, né, de que forma, qual é o impacto que a variação cambial teve em relação aos valores descentralizados, né, por conta descentralizados e aqueles centralizados. Um outro dado também se refere ao PET-CT, que está lá entre as três equipamentos de maior custo para o sistema, e aí a gente tem estudado o PET-CT após a sua incorporação. Então, ao longo do tempo, a gente tem visto como que se deu a incorporação do PET no serviço. Então, em 2014, na verdade, em 2013, o Ministério da Saúde publicou esse equipamento como
sendo o equipamento do ar estratégico, né? Então, ele constou na lista de produtos estratégicos. Em 2014, ele foi chancelado pela Conitec, e ele foi incorporado no sistema, ele foi incorporado para a linha de cuidado em oncologia, para 3 tipos de tumores, né? E aí, desde 2014, a gente tem visto, assim, quais são os desafios para instalar, de fato, esses equipamentos, né? Após a incorporação de uma tecnologia de alta complexidade, será que o financiamento, esse modelo de financiamento, ele é suficiente ou não para que as instituições que precisam desse equipamento consigam fazer a captação de recursos via emenda parlamentar, né, que é o que mais ocorre, e também instalar com todos os requisitos necessários. E agora, com os colegas aí do IPEN, né, Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear, fizeram um estudo esse ano e foram identificados que nós temos ainda 7 estados no Brasil, pós 8 anos de incorporação dessa tecnologia, nós temos 7 estados que não têm instalação de PET. E aí fica essa discussão para a gente, né, essas desigualdades tecnológicas, e um estudo, né, assim, a necessidade de verificar se a gente tem vazios assistenciais, que são decorrentes de vazios tecnológicos, e pensar nesse modelo de incorporação que não fique desassociado de como que essa tecnologia vai ser financiada, ou como que a gente vai pensar na aquisição ou disponibilidade, né, não só a aquisição, mas a instalação e a disponibilidade dessa tecnologia nos serviços de saúde. O outro dado seria naqueles outros grupos de natureza de despesa, que são referentes ao material de custeio, né, ele é reembolsado através de tabelas do sistema SIGTAP, né? Então, a tabela de procedimento do SUS. Aí eu trouxe aqui os 2 principais grupos, né, que é o grupo de próteses, de próteses e materiais especiais, que aqueles são relacionados a ato cirúrgico, e aqueles não relacionados a ato cirúrgico. Aí a gente encontra aí um grande desafio também nessa tabela, que é como a gente consegue revisar, atualizar. A gente tem visto aí as discussões das mesas anteriores, que a gente tem uma inovação constante, né, uma dinâmica de inovação muito grande no setor de dispositivos médicos, e seja, às vezes, em relação à precificação, às características técnicas, e aí pensar de que maneira que a gente consiga, né, trazer para esse sistema, né, nessas tabelas de procedimentos, um modelo que a gente consiga atualizar com maior agilidade, fazer as suas revisões, e porque elas também têm um impacto significativo para o mercado e para os serviços de saúde, né. E trouxe agora também uns dados sobre a Conitec, né, então a Conitec completou 11 anos, nesse período, então, de 11 anos da comissão, nós temos aqui alguns dados, né, sobre as demandas que foram avaliadas por meio de relatórios de recomendação de produtos, né? Eles representam aí 11% da demanda da Conitec, né? Do que a Conitec avaliou, 11% é relacionado aos produtos para a saúde. Desses aí, a gente vai ver que 45 tiveram relatórios com decisão, 4 estão em análise, e a gente tem um número aqui que tem um potencial muito grande de oportunidade, né? A gente tem mais do que a avaliação, nós temos 46 não conforme. Então, ou seja, a gente tem mais demanda não conforme do que demanda que consiga ser avaliada para poder fazer um relatório. E aí eu acho que esse ponto de oportunidade, né, de uma rede, de pensar em uma colaboração, de que forma que a gente consegue qualificar essa demanda de uma maneira colaborativa, com muita articulação, com diálogo, né, para reduzir, né, porque o interesse é que a gente tenha demandas que sejam passíveis, né, de estarem conformes para um processo de avaliação. Eu acho que é um número importante aí que a gente tem do sistema em relação a qualificar a entrada da demanda para poder subsidiar aí um processo de avaliação, uma decisão sobre recomendação ou não daquela tecnologia. Temos outro número também que gostaria de também ressaltar aqui, que a gente tem 23 que foram encerrados a pedido do demandante ou que estava fora do escopo. A gente viu também, a gente tem visto aí a pluralidade que é o setor de dispositivos médicos. E a Conitec ela não avalia todos os tipos de dispositivos médicos, ela tem um escopo definido de quais são os dispositivos médicos que estão ali para demanda, né, que são passíveis de análise pela Conitec. E a pergunta é, desses que estão fora do âmbito da Conitec, o que acontece? Né? Então, a gente tem aqueles que por fim, não fazem parte do escopo da Conitec.
Mas qual é o endereçamento, então? Quem é que vai avaliar, de que forma que avaliar, qual é o fluxo que ele vai acontecer, em qual processo, tem um prazo definido, tem transparência, porque quando entra na Conectec, se gera um processo administrativo, com prazo, com muita transparência, e aí essa acho que é um outro ponto, né, dessas discussões, né? Como endereçar aquelas tecnologias que estão fora do âmbito da Conectec, mas que deveriam ser tratadas aí, e ter minimamente um estudo de avaliação desse pleito, não, ou dessa demanda. Aí trouxe outros dois números, né, sobre a origem, né, quem são os principais demandantes aí. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver aí que a gente oscila entre demanda interna, né, das áreas técnicas do Ministério, e também demanda externa, né. E aí, se a gente for se aprofundar sobre essas demandas, a gente vai ver que muitas demandas internas foram decorrentes de atualizações de programas assistenciais que aí demandaram a Conectec essa infraestrutura, né, o arsenal de tecnologias para programas como Viver Melhor, Melhor em Casa. E aí, em termos de recomendação, a gente tem um empate, então 50 dessas recomendações foram favoráveis à incorporação e 50 não favoráveis à incorporação dessas tecnologias. Aí é importante destacar também aqui que muitas dessas tecnologias, elas não são, às vezes, avaliadas num modelo de um relatório sobre produto, porque depende de como que foi a entrada dessa demanda. Então, às vezes, a gente vai ter dispositivos que estão sendo avaliados, mas estão sendo avaliados por meio de outros tipos de relatório, que é muito comum o relatório de procedimento. Então, eu trouxe dois exemplos, né? Os dois são bem recentes. Um é a prostatectomia radical, assistida por robô em pacientes com câncer, que já tinha sido analisado em outro momento como um produto mesmo, né? Incorporação do robô. E essa segunda demanda era uma demanda para a criação de um procedimento. E aí, obviamente, discute-se o robô dentro desse relatório. E o outro foi como um relatório de recomendação de procedimento, que era a incorporação do implante percutâneo de válvula aórtica, né, o TAV. Então, existe aí, é difícil desvincular a questão dos produtos dos procedimentos, porque muitos desses procedimentos exigem tecnologias, né, são realizados por meio desses dispositivos médicos. Aí a gente tem agora aí, passar desses 11 anos da Conectec, os avanços, né, um aprimoramento da comissão. Então, esse ano a gente teve duas grandes novidades, a gente teve uma lei que alterou algumas características da Conectec, e também um decreto que reestrutura, basicamente, a formação dessa plenária, né? Ele deixa de ter uma plenária única para trazer mais eficiência, trazer mais especificidade. Então, a gente sempre teve uma plenária única que avaliava qualquer tipo de demanda em qualquer temática. Então, o mesmo que avaliava, né, o que se pronunciava em relação a medicamentos, era o mesmo que fazia para a área de produtos para a saúde. E a gente sabe, a gente tem visto aí, que o produto, né, a avaliação de tecnologias, as metodologias de execução dos métodos, né, de avaliação de tecnologias para dispositivos têm particularidades, existem diferenças significativas em relação aos dispositivos, aos medicamentos. Então, trazer um comitê específico era necessário, e isso já acontecia em agências internacionais. Então, a gente tem aí agora, por força do decreto, a substituição da plenária, que era uma plenária única, para uma formação em 3 comitês técnicos temáticos que são específicos para trazer mais eficiência, agilidade e também, assim, mais expertises para essas avaliações, né? Então, a gente tem hoje o comitê, a gente vai ter, né, porque o decreto ele passa a vigorar 120 dias, e também a gente tem 90 dias para a Conectec apresentar, né, tem um regimento interno, para a gente entender melhor como vai funcionar, e a gente tem agora, né, um comitê de produtos e procedimentos, é um avanço muito significativo para a área de dispositivos médicos. Além de ter criado essa nova configuração, deixando de ter uma plenária única para comitês temáticos, ela alterou também a composição, eram 13 membros, e agora serão 15 membros, com a inclusão dos NACs, né, que são Núcleo de Avaliação de Tecnologias, que sejam vinculados à Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias, a REBRAS. Acho que é um ponto importante, porque os metodologistas, né, trazer para o metodologista na plenária
e traz mais esse rigor, né, do como que deve ser executado esses métodos de avaliação, pensando nas especificidades, nas características, nas particularidades dos dispositivos médicos, além da Associação Médica Brasileira, que também vai compor aí esse comitê. Uma novidade que traz, assim, o decreto, ele trazem muitas novidades, mas eu destaquei algumas que eu acho que seriam mais importantes aí em relação a essa proposta para o complexo e para a área industrial aí de dispositivos. Outra coisa que destaca é que quem compõe esse comitê, ele vai ter que ter uma especificidade. Isso não acontecia, né? Então, agora, a indicação para esse comitê tem que ser de alguém que tenha experiência na área, que tenha capacitação no campo que ele vai atuar de avaliação de tecnologia, ou então ter um mestrado ou doutorado nessa área que ele está sendo envolvido. Isso é muito importante, né? Porque é importante ter um locus, né, um espaço onde você vai discutir dispositivos médicos, mas ele tem que ter o assento de pessoas que tenham afinidade, tenham expertise no tema, né? Além disso, ele vai aprimorar também o processo de transparência, vai dizer que essa distribuição aí a Conitec para avaliar, né, as suas demandas, fazer análise crítica, ela conta com a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias, e agora ela vai fazer isso de uma forma mais aleatória e respeitada aí a especialidade e competência técnica. Então, acho que a gente consegue ver aí muito avanço em relação à competência técnica em um comitê temático para a área de produtos para a saúde. Acho que também no que o Carlos Gouveia também falou, né, acho que esse aprimoramento da Conitec seja para a incorporação, mas também a gente tem que pensar na avaliação para a desincorporação daquelas tecnologias que não sejam tão efetivas. Nós temos que pensar também em ampliação de uso, né? Então, a gente tem uma tecnologia já inserida no sistema que poderia ter seu uso ampliado para outro tipo de serviço, outro tipo de ações. A dinâmica do setor de dispositivos, né, a constante inovações tecnológicas, ela requer estudos de monitoramento do horizonte, como o Carlos Gouveia falou, né, então, estudar quais são as tecnologias novas, quais são as tecnologias emergentes, como que ela pode impactar dentro do serviço, estamos preparados para acomodar essas novas tecnologias, fazer também aqueles estudos, como a gente comentou ali do PET-CT, né, pós-incorporação, né, então, uma vez chancelado pela Conitec, publicado no Diário Oficial, como que se deu esse processo de implementação da tecnologia dentro do serviço, né, na ponta mesmo, né, dentro do estabelecimento assistencial, porque daí é uma cadeia toda, né, tem uma ponte muito grande para ser atravessada entre uma decisão da Conitec e aquela tecnologia está instalada dentro do serviço. Então, esse monitoramento, não somente do horizonte tecnológico, mas o monitoramento dessas tecnologias que estão sendo incorporadas dentro do sistema também primordial. Outra característica que eu queria deixar também aqui nesses avanços da Conitec é o engajamento do paciente, participação social, e uma delas também é a presença hoje de especialistas, né? Então, existe um banco, né? A Conitec tem buscado criar um banco de especialistas em áreas, né, ou de interessados nesse tema, que possa aí, de alguma maneira, contribuir nesse processo, né. Uma agenda que eu queria trazer aqui é sobre a agenda da Estratégia de Saúde Digital do Brasil, né, 2020 até 2028. Essa estratégia, ela tem alguns eixos, que são eixos importantíssimos, os grandes eixos de atuação, e dentro do eixo do ecossistema de saúde, né, de inovação em saúde, nós temos eu trouxe aqui duas grandes prioridades, né? Uma delas é a saúde baseada em valor, acho que o Marcos Doutora falou... Fotini, o pessoal está me orientando aqui com relação ao tempo. Infelizmente, a senhora puder dar uma apressadinha, porque o seu tempo estourou já um pouquinho. Desculpa, mas a gente tem um tempo cronometrado aqui, tá bom? Tá bom. Então, a saúde baseada em valor, a necessidade de a gente ter sistemas que gerem dados sobre o uso da tecnologia, resultado do uso daquela tecnologia, e a estratégia também prevê a avaliação e a incorporação como um eixo prioritário, né, uma iniciativa prioritária, pensando também como, para esse processo de avaliação acontecer, a incorporação, é necessário fazer estímulos à inovação, o fomento, o desenvolvimento do complexo econômico, industrial nessa área, uma agenda, uma política industrial que pense também nessas tecnologias.
E aí, por fim, aí a gente tem aí um estudo que foi publicado agora aí pela Leidiane, uma colega nossa na Anvisa, que buscou mapear todos os sistemas, bases de dados dos dispositivos médicos no Brasil e comparar com o cenário internacional, né? Então, o que o Brasil tem, que os outros países, como estamos, né? Então, foi avaliado aí o catálogo do DataSUS de 262 sistemas, 12 gerava algum tipo de informação de dispositivos médicos, além daqueles 6 que foram mapeados pela Anvisa. E aí, como outro país, né, o Brasil, ele sistematizou os dados de forma administrativa para atender demandas que sejam comerciais e financeiras. Nós não temos muito dados sobre que possam ajudar mesmo a gestão tecnológica, ou então também os resultados com o uso daquela tecnologia, né? São dados gerados sobre pagamento e reembolso, e os desafios atuais é como gerar esses dados dispositivos, com padronização, interoperabilidade e qualidade mesmo desses dados aí em relação ao rigor científico.